uma honra tê-lo aqui conosco essa tarde. Agradecer a Deus pela vida de cada um dos obreiros. Falar aqui, irmãos, é muito difícil, né? Nossa perna fica bambeando, porque a gente está falando para as autoridades, né? Que o Senhor constituiu. E os irmãos têm o nosso respeito e o nosso carinho. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Versículo de número 4. Que diz assim: e acompanhou-o até a Ásia. E aí vem uns nomes aí, ó. Sópatro de Bereia e de Tessalônica, Aristarco e Segundo e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Amém. Estranho, né? Que texto mais estranho. Ou eu sei o que eu vou falar, ou eu não sei o que eu vou falar, né? Não dá aquele medo, né, irmãos? Esse pastor Henrique está sabendo o que ele vai falar, ou ele não sabe o que ele vai falar. Mas eu sei que... Ai, meu Deus. Olha só. Esse texto, ele, de fato e de verdade, parece um texto sem nexo. Mas ele guarda uma verdade profunda a respeito do crescimento ministerial e vocacional. Esse texto, ele traz algumas incursões que o apóstolo São Paulo determinou aos seus companheiros de ministério. E esse texto foi escrito pelo evangelista Lucas, que também era companheiro de viagem. E Lucas, ele, quando estava relatando, dando o rol, apresentando os companheiros de Paulo, Lucas fez questão de situar geograficamente cada um desses companheiros de Paulo. Ele fez questão de especificar a geografia ministerial desses que acompanhavam Paulo. Então ele traz aqui os nomes dos companheiros e a geografia que esses companheiros atuavam, trabalhavam, ministravam. Só que no momento em que Lucas fala de Timóteo, se você ler o texto aí, Lucas não vincula Timóteo a nenhuma província. Lucas não vincula Timóteo a nenhuma região. Lucas não especifica que Timóteo pertencia a uma colônia. E ao fazer isso, Lucas nos dá uma informação. A informação de que, a partir de Atos 20 em diante, o ministério de Timóteo cresceu tanto, prosperou tanto, se tornou um ministério tão profícuo, um ministério tão exponencial, um ministério tão singular, que esse ministério de Timóteo se tornou um ministério internacional. Timóteo aqui, ele fica solto no texto, enquanto que os outros companheiros de Paulo estão sempre ligados a uma base territorial, a uma geografia, a um ambiente geográfico
que esse ministério era desenvolvido. Mas quando Lucas traz Timóteo, ele deixa Timóteo solto. E por que isso? Porque a partir de Atos 20 em diante, Timóteo já tinha atingido o status de ser um obreiro de padrão internacional. Ele já tinha crescido no ministério. Ele já tinha galgado os grandes postos. E ele tinha se tornado alguém de repercussão mundial. É por isso que quando você lê esses nomes de sujeitos e estas geografias, parece algo despretensioso. Mas o que Lucas quer dizer é: Deus abençoou tanto aquele menino chamado Timóteo. Deus abençoou tanto aquele servo chamado Timóteo, que Deus o elevou a patamares mundiais e internacionais no seu ministério. Esse texto, ele fala de crescimento ministerial, de crescimento vocacional, de crescimento no exercício da chamada. E eu sei que Deus também quer fazer a cada um de nós aqui sair do ponto em que está e alcançar patamares mais elevados no ministério, em nome de Jesus. É muito interessante se nós fizermos uma análise, uma exposição a respeito de onde Timóteo saiu, e quem era Timóteo, e aonde ele chegou. Então vamos lá. Quem era o Timóteo? Se você abrir em Atos 16, você vai ver que o Timóteo, ele é gentil. O texto é bem claro, que diz ali: e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas ele era de pai grego. Timóteo, muito provavelmente, não era judeu, era gentil, porque quem dava a nacionalidade era o pai, e o pai dele era grego, então Timóteo era gentil. Ser gentil quer dizer não estar debaixo da bênção de Abraão. Ser gentil quer dizer não ter a lei. Ser gentil quer dizer não participar das alianças que Deus fez com o seu povo. Ser gentil quer dizer estar fora do projeto e do plano de Deus inicialmente. Ser gentil é algo que, na verdade, é um estigma. E ele é gentil. Uma outra característica dele: ele é filho de pai grego. Lucas, quando diz que ele é filho de pai grego, quer ressaltar que ele tem uma influência do helenismo. E o helenismo no mundo antigo dava vazão e liberdade para todo tipo de imundícia e de pecado. Logo, Timóteo tem uma origem de pecador. Primeiro, porque leva o pecado adâmico. Segundo, porque provavelmente foi influenciado pelo seu pai a ter também as libertinagens do mundo helênico. Timóteo é gentil e Timóteo é um pecador. Os comentadores falam, se você for ler alguns comentários sobre Atos 16, uma parte majoritária dos comentadores diz que quando Lucas diz que ele é filho de pai grego, Lucas não está só querendo dizer a respeito da nacionalidade, a respeito do estado pecaminoso de Timóteo, mas Lucas quer dizer também que provavelmente ele é órfão. Aliás, nós não temos na Bíblia uma descrição posterior a isso aqui, da presença do pai de Timóteo na vida de Timóteo. Nós temos a presença destacada da avó dele, que se chamava Lloyd, e da sua mãe, que se chamava Eunice. Mas o seu pai é como se a referência sobre ele sumisse, desaparecesse. E os comentaristas dizem, muito provavelmente, Timóteo, além de gentil e de pecador, era também órfão. Além disso, ele é um indivíduo que é marcado pelo preconceito.
Sabe por quê? Porque o Timóteo, ele foi criado, se a linha de raciocínio está correta, de que ele tem o pai falecido, ele é criado pela avó. E o filhinho de vó, ele sempre é mimado. E ele acaba sendo preterido pela sociedade. Aliás, se alguém descobre que você é mimado pela sua avó, você passa uma vergonha pública sem igual. Por isso que os netos, por mais que amem as vós, têm uma postura de dizer, não, amo, tenho respeito, mas vovozinha não vem passar a mão na cabeça aqui não. O Timóteo, ele é vítima de preconceito, da exclusão. Ele é preterido em alguns ambientes. Outra coisa, o Timóteo muito provavelmente é pobre. Pobre, socialmente falando. Ele é um indivíduo sem riquezas. Não tem nenhum texto na Bíblia que mostra ou que dá algum indício de que Timóteo tivesse grandes propriedades, fortunas, um patrimônio extraordinário, significativo. Timóteo é pobre. E por fim, o Timóteo, apesar de ter tudo isso, ele é um indivíduo que ele vai para a igreja, e lá na igreja ele aceita o Senhor Jesus. Ele recebe o Evangelho. Quando o convite para a vocação vem, ele aceita. Ele passa por uma jornada sombria, uma jornada difícil. Ele passa pela fornalha, ele passa por situações muito difíceis. Mas anos depois, ele aparece, ele é citado pelo mesmo Lucas como um homem que não pode ser reduzido a um local, porque o seu ministério atingiu patamares internacionais. Essa é a história da redenção bíblica. Essa é a história da redenção que o Evangelho traz para qualquer um de nós. A pergunta que nos vem é a seguinte: se Timóteo é quem é, e se torna quem se tornou, como ele chegou lá? Qual foi o caminho do crescimento de Timóteo? Como é que ele conseguiu galgar? Como é que ele conseguiu quebrar os paradigmas e referenciais que ele tinha e se tornar um indivíduo de grandeza mundial? Primeiro, o Timóteo só se tornou um obreiro que atingiu os patamares mais elevados porque ele se tornou de fato e de verdade um discípulo de Jesus Cristo, que teve um encontro profundo e transformador com Jesus. É muito interessante porque em Atos 16:1 diz que ali havia um discípulo. A família dele o identificava como discípulo. A igreja o identificava como discípulo. A sociedade o identificava como discípulo. Paulo o identificou como discípulo. Paulo percebeu e contou para Lucas a respeito do valor, a respeito do efeito do encontro que Timóteo teve com Jesus Cristo, o seu Senhor e o seu Salvador. E foi por causa desse encontro verdadeiro, pessoal, transformador, revolucionário, aleluias, que a carreira ministerial de Timóteo começou, aleluias, e alcançou os lugares mais elevados. Nós somos obreiros, inscritos na nossa convenção geral, inscritos na convenção estadual, no Ministério do Belém, no setor 10, dirigimos igreja, desenvolvemos trabalhos, mas nada disso terá a menor valia e importância se nós não formos de fato e de verdade discípulos de Jesus, que sofreram uma transformação, uma mudança revolucionária a partir de um encontro verdadeiro com o nosso Cristo e com o nosso Senhor. O Timóteo torna-se quem se torna porque ele tem um encontro pessoal e glorioso com Jesus, e Jesus o muda de dentro para fora. Jesus transforma a sua natureza. Jesus escreve o nome dele no livro da vida. Jesus o sela com o Espírito Santo da promessa. Jesus o enche de dons e de talentos. Aleluia, ele é só um jovem,
aleluia, de princípios obscuros, mas agora a jornada dele muda, porque ele tem um encontro revolucionário e transformador com Jesus. Aleluia, glória a Deus. A coisa mais importante para um obreiro é ter um encontro poderoso, transformador, revolucionário, libertador, aleluia, restaurador com Jesus. Segunda coisa, o Timóteo torna-se quem torna-se. Em primeiro lugar, porque ele desenvolve esse encontro com o Senhor. Em segundo lugar, porque ele não aceita ser um indivíduo autocomiserado. É verdade que ele é gentil, é verdade que ele é pecador, é verdade que talvez ele seja órfão, é verdade que ele sofre preconceito, é verdade que ele provavelmente é pobre, mas ele diz: eu tinha todas estas marcas, todos esses estigmas na minha vida, até encontrar com Jesus. Agora, aleluia, eu fui abençoado, eu fui transformado, eu fui regenerado. Agora eu tenho uma nova identidade, uma nova natureza em Cristo Jesus, o meu Senhor, e a minha vida ganhou um novo rumo agora. Aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Dizem que nós somos o que a nossa genética determina que somos. Dizem que somos aquilo que o meio, o ambiente social no qual fomos criados, determina que somos. Dizem que somos aquilo que as nossas influências psíquicas, aleluia, determinam que somos. Mas nós, irmãos, podemos romper com a nossa herança genética, com a nossa herança social e com as nossas influências psíquicas. Podemos romper com tudo isso através do poderoso encontro maravilhoso e transformador encontro com Jesus. Aleluia, se nós não formos autocomiserados e ficarmos olhando apenas para as nossas fraquezas, mas olharmos para o que Jesus fez por nós, nós galgaremos altos postos no ministério e na vocação para a glória do Senhor. Timóteo ainda, ele faz uma terceira coisa. Ele tem um encontro com o Senhor, ele não é autocomiserado. Terceira coisa, ele desenvolve um caráter imprescindível. Ele desenvolve uma fama decorrente não do dinheiro que tinha, decorrente não das amizades que usufruía. Ele desenvolve uma fama não decorrente da boa influência familiar, porque ele não tem nada disso. O que é que Timóteo tem que o faz ser uma pessoa destacada lá na igreja dele? O que ele tem é um caráter que deixa todo mundo admirado. Aleluias, glória a Deus. No bojo do caráter de Timóteo, nós encontramos a pureza. Timóteo é um jovem puro. Ele mantém compromisso com a santidade, com a santificação e com a vida no altar. Timóteo, ele é um indivíduo que tem verdade. Ele não é um indivíduo de duas palavras, de meias verdades. Ele é um indivíduo de verdade. Ele tem a verdade na sua boca, na sua mente, no seu coração e na sua postura. O Timóteo é um indivíduo de justiça. Ele é justo. A justiça é o tratamento do outro de forma igualitária. Ele tem essa postura, esse comprometimento com a justiça. O Timóteo tem integridade. Ele não é um indivíduo aqui e outro acolá. Ele é um indivíduo íntegro. Íntegro é inteiro. O que ele é aqui, ele é ali, acolá e assim sucessivamente. Ele é um indivíduo de fidelidade. Quando ele se abraça a uma causa, ele leva essa causa até o fim. E ainda que ele tenha dano próprio, ele mantém a sua palavra, porque isso é fidelidade. O Timóteo é um indivíduo de bondade, de ternura, de gentileza, de amabilidade. Ele é um indivíduo de bondade. E ele é um indivíduo de serviços. E por conta
de todos esses elementos que compõem o seu caráter, ele é um indivíduo famoso lá na igreja e todo mundo se admira dele. Aleluias, glória a Deus. O Timóteo cresce ministerialmente porque tem um encontro com o Senhor, porque não é autocomiserado, porque desenvolve uma fama decorrente do seu caráter. Quarto, ele é um indivíduo que alcança os patamares mais elevados da vocação, porque ele sabe se submeter a uma mentoria espiritual. É muito interessante que, se nós não pararmos para estudar a vida de Timóteo, nos dá sempre a impressão de que ele é um discípulo, de que ele é o aprendiz, de que ele é o segundo, quando na verdade, quando o apóstolo São Paulo morreu, Timóteo estava pastoreando nenhuma igreja menos do que a igreja de Éfeso, que é a igreja para a qual João vai, e é a igreja na qual João morre. E João deixa um discípulo chamado Policarpo de Esmirna, e o Policarpo deixa a igreja de Esmirna e vem pastorear a sede mundial das igrejas do primeiro século, lá em Éfeso. E tudo isso, João, aleluia, Policarpo e a igreja de Éfeso estavam nas mãos de Timóteo. E por que isso? Porque ele sabia ouvir, aprender e se submeter a mentorias espirituais. Urabacandaramai. O caminho da submissão é árduo, é um solo difícil de caminhar, mas gera efeitos maravilhosos sobre nós. O Timóteo é um indivíduo que ele tem um encontro com o Senhor, não é autocomiserado, tem um caráter que lhe dá uma fama, e ele sabe se submeter a mentorias espirituais que Deus coloca sobre ele. É muito interessante, eu não vou ler aqui por conta do tempo, mas se você ler Atos 16:3, Paulo diz assim: sai agora de debaixo da autoridade espiritual da sua avó e da sua mãe e vem para debaixo da minha autoridade espiritual. E o Timóteo sai debaixo da autoridade da mãe e da avó e vai para debaixo da autoridade de Paulo. Aí quando chega em em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2, Paulo vai dizer assim: Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Ele deixa a filiação da avó e da mãe e ele vira filho espiritual de Paulo. E quando o ministério dele vai se desenrolar, ele sempre procura estar debaixo da mentoria e da autoridade de algum homem de Deus que possa estender as mãos sobre ele e lhe abençoar. A carreira ministerial, o crescimento ministerial exige de nós a submissão a uma mentoria espiritual. Timóteo ainda alcança os lugares e os patamares mais elevados, porque ele sabia ouvir mais de uma pessoa. É muito interessante que o Timóteo começa a andar com Paulo. Só que quando chega em Bereia, Atos 17:14, quando chega em Bereia, o Paulo diz assim: Timóteo, eu tenho que sair daqui e eu tenho que ir para Atenas. E agora, meu filho, é o tempo de você ficar com Silas. E lá em Bereia, o Timóteo vai ter a oportunidade de aprender, de ouvir, de colher informações, de colher conteúdos com o Silas. E ali ele vai cumprir uma etapa importante do crescimento ministerial, que é ouvir mais de uma pessoa. No seminário, a gente trabalha com o aluno ouvindo pelo menos 2 professores por dia. Agora o aluno está ouvindo um professor só, mas cada matéria dura apenas 1 mês. Aí algum aluno vai e fala assim: pastor, não seria melhor só o senhor dar aula o ano todo, 2 anos? Seria melhor só o pastor ali, o fulano, o ciclano, o beltrano? A gente diz: bom, para o nosso conforto seria, mas para o nosso crescimento não.
Porque o crescimento só vem pela diversidade das ideias. O crescimento só vem pela diversidade das abordagens. Por isso que a gente tem que ter uma multiplicidade de professores. E por isso que as Assembleias de Deus se tornaram a potência mundial que se tornaram. Porque o púlpito não é monopolizado por ninguém. Todo mundo que sobe cheio de Deus e com a palavra de Deus tem oportunidade. E cada um vai trazendo crescimento. Aleluias para nós. Levante a sua mão. Levante a sua face. Levante a sua voz. Abra a sua boca e dê uma palavra de louvor ao Senhor. Nós trabalhamos com o rodízio dos pregadores na própria igreja local. E trabalhamos com o rodízio de pregadores porque nós somos campeões em receber itinerantes. Cada itinerante vai e deixa aqui uma porção. É claro que alguns vêm, né, pastor? E semeiam umas coisas que depois o pastor tem que tirar. Mas daquilo que é ruim, alguma coisa deixa de bom também. Timóteo, ele cresce ministerialmente porque ele sabe ouvir Paulo. E ele está pronto a ouvir Silas com toda a dedicação e com todo esmero, como ele ouve Paulo. Aleluia. Timóteo, ele cresce ministerialmente, ele atinge esse nível mundial porque ele suporta o anonimato. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Se tem uma coisa difícil na nossa vocação, é suportar o tempo do ostracismo. Um dia falaram essa palavra para mim, ostracismo. Eu falei, que danada é isso? Fui no dicionário e descobri. Vem de ostra. De ficar lá, pastor Michel, escondido dentro da ostra. Não é isso? Você fica ali escondido dentro da ostra. Mas não importa. Os anos vão passar, aquela ostra vai abrir. E uma joia preciosa vai ser produzida. O tempo de ostracismo é difícil. O tempo de anonimato é difícil. O tempo de não ter o nome citado é difícil. Mas eu venho aqui para dizer a vocês que sonham com o ministério, que desejam o ministério, aguentar firme, porque é no anonimato que Deus vai nos formando. É no anonimato que Deus vai nos forjando. É no anonimato que Deus vai, aleluias, nos enchendo para depois termos o que distribuir. Eu estou sentindo de Deus aqui esta tarde. Aleluias, não tenha, aleluias, nenhum tipo de amargura e de angústia se não citam o seu nome, se não falam de você. É uma questão de tempo. Aguarda, faz o que você está fazendo, cumpre o seu ministério, vive a sua vocação, aproveita desse chamado, aleluia, e saiba que vai chegar o dia, aleluias, glória a Deus, vai chegar o dia, aleluias, aleluias, e o seu nome será citado, e você estará entre os nobres do Senhor, aleluia. Atos 16, 9, por exemplo, o Timóteo não é citado, ele é ignorado lá, e ele estava com Paulo e Silas, mas Lucas não cita. Lucas fala que estavam apenas Paulo e Silas. Será que o Timóteo não foi preso lá em Filipos? Provavelmente foi. Mas quem era Timóteo? Um carregador de mala. Quem era Timóteo? Aquele indivíduo que puxava a cadeira para Paulo e para Silas. Ele está no anonimato, mas vai chegar o tempo dele figurar entre os grandes. Calma, é a jornada, é a formação, é o deserto, é o tempo de preparação de Deus. Calma, aleluias. Em Atos 17, 14, quando Paulo chega ali em Atenas e traz aquela mensagem poderosa, a Bíblia diz ali que logo depois chegaram ali Timóteo e Silas, e depois, quando o texto tem continuidade para falar que houve pregação, o texto diz, e Paulo e Silas pregavam. O Timóteo até foi para lá, mas chegou lá, alguém falou, senta aí, fica quietinho, segura a luz para nós e o microfone, deixa a gente trabalhar aqui. É aqui que se separam os meninos dos homens. Ele é um menino anônimo, mas esse homem vai crescer, ele vai pastorear a maior igreja da Ásia, e ele vai ter a oportunidade de aprender com um dos maiores vultos da igreja, com o apóstolo São João. Aleluia, glória a Deus. O caminho do crescimento é um caminho que passa pelo anonimato, aleluia, pelo ostracismo, pelo esquecimento, pelas cisternas.
pelas covas de leões, pelas fornalhas ardentes, aleluia, pelo tempo de não ter o nome citado, o nome referendado, o nome, aleluia, é preterido. Eu nunca me esqueço um dia que um irmão chegou para mim e falou: olha, colocaram o seu nome para pregar lá num evento da igreja, e o seu nome estava lá. Só que quando chegou lá e submeteram aos líderes, disseram que você não podia pregar. E eu fui preterido ali. E aí eu voltei para casa triste, angustiado. Um tal de politicagem. Só faz isso porque tem conchavo com fulano, ciclano e beltrano. Besteira. Deus foi me ensinando a ficar quieto. Aguarda o anonimato. Sustenta o seu trabalho, o seu caráter e a sua obra no anonimato, porque chega o seu tempo. Chega a sua hora, e quando Deus sopra o seu nome, ninguém é capaz de conter aquilo que Deus deseja fazer através da sua vida. Levante a sua mão, aleluia. Levante a sua face, levante a sua voz. Dê uma palavra de adoração ao Senhor. Aleluias, 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 aleluias. O Timóteo, ele sabe suportar o anonimato, até que chega o momento da sua grandeza, de Deus o colocar nos patamares mais elevados do ministério. Sétimo e último lugar, o Timóteo, ele sabe crescer. Aliás, ele cresce porque ele sabe aguardar a dança das cadeiras. Deixa eu dizer isso para você. Puxa vida, eu tenho aqui tantas igrejas que Timóteo dirigiu. Por exemplo, ele dirige Bereia, Atos 14, 17. Ele vai lá socorrer um trabalho na Macedônia, Atos 18, 5. Depois ele volta para socorrer um outro trabalho na Macedônia, Atos 19, 22. Depois ele vem para Corinto, apagar um fogo que estava acontecendo lá na igreja, 1 Coríntios 4, 17. Depois ele volta para Filipos, e ele vai lá em Filipos atender um trabalho lá, Atos 16, 10. Depois ele vem para Tessalônica, ser pastor de Tessalônica, 1 Tessalonicenses 3, 2. E por fim ele é preso. Hebreus capítulo 13, versículo 23. O Timóteo, ele passa por muitos lugares, e ele sabe que as cadeiras estão girando, e vai chegar o tempo do crescimento dele. Quem quer crescer ministerialmente precisa entender